Fala galera, dando continuidade ao nosso projeto em Excel avançado. Então na aula anterior nós fizemos essa interface de usuário aqui, essa Windows Forms simplesinha, que vai ter nome e endereço. E quando a pessoa preencher nome e endereço aqui, ao clicar em cadastrar, é para ele preencher esta planilha aqui, conforme forem sendo inseridos os cadastros aqui no meu formulário. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui na sua tela agora, assiste lá, acompanha certinho, depois você volta aqui para não ter dúvida, não ter nenhuma confusão, certo? Que lá eu explico o porquê de utilizar tal nomenclatura, isso, aquilo, para cada componente do meu formulário, certo? Então agora eu vou clicar duas vezes aqui no botão cadastrar, aí tenho aqui a área onde eu vou escrever o meu código. Aí eu preciso fazer o seguinte, eu vou até voltar aqui no Excel, porque eu preciso especificar para o Excel em qual planilha que eu quero que ele insira as informações, certo? Então no caso eu só tenho uma planilha aqui no meu projeto, então não está nada difícil, mas se eu tivesse mais planilhas aqui no meu projeto, aí já poderia complicar para mim. Então deixa só eu excluir essas aqui que eu coloquei agora. Então eu preciso especificar para ele o nome da planilha onde vai ser inserida a informação. Então voltando aqui no VBA, o que acontece? Se você olhar aqui nos objetos que tem aqui na pasta de trabalho, nós temos aqui então planilha 1 e planilha 1. Então é a mesma planilha, só que aqui é o nome original dela e aqui é o nome que aparece para o usuário. Então se eu for até lá e já deixar um nome mais adequado para o meu projeto, que seria aqui então clientes. Quando eu voltar ali no VBA, então agora ele está planilha 1, ele não atualizou, espera aí, tá, eu preciso clicar fora. Então agora sim, planilha 1, clientes. Então para mim, na hora de cadastrar, tanto faz eu utilizar aquele primeiro nome que ele já tem ali, então eu posso simplesmente colocar aqui planilha 1.activate. Você vê que o próprio código já vai dando dica para a gente, já vai ajudando, né, com sugestões. Então se eu colocar assim, planilha 1.activate, já vai dar certo. Mas se eu colocar um número muito grande de planilhas aqui, não vai ficar muito fácil para eu saber a qual planilha eu estou me referindo no momento. Então eu vou preferir usar o nome que eu inseri. Então clientes. Então aqui modifica um pouco, não é simplesmente chegar aqui e escrever clientes.activate, eu vou ter que colocar aqui sheets, que é relativo às folhas que eu tenho no trabalho, né, entre aspas, e aí eu abro aspas e coloco aqui aquele nome que eu inseri ali, clientes, de preferência respeitando maiúsculo e minúsculo, porque se eu não me engano, se errar essa parte aqui, ele não vai funcionar corretamente. Talvez até funcione aqui no VBA, mas vamos evitar, tá? E se vocês quiserem lidar com outras linguagens de programação, aí vai ser praticamente obrigatório sempre respeitar maiúsculo e minúsculo, certo? Então dessa forma eu já informei para o Excel, olha, ativa aquela planilha clientes, certo? Agora é o seguinte, eu preciso também avisar para ele em qual célula que eu quero começar, porque eu poderia não querer que ele começasse na primeira célula. Então eu vou colocar aqui range, sempre que a gente quiser selecionar uma célula específica, a gente inicia com range. Então range, aí entre aspas, A2, fecha aspas, fecha parênteses, então range A2.select. Então eu mandei ele selecionar a célula A2 da minha planilha, certo? Mas por que A2 e não A1? Eu vou voltar aqui. E aqui no A1 eu vou colocar um cabeçalho, então aqui eu vou escrever nome e aqui eu vou escrever endereço. Então eu simplesmente não quero que ele selecione desse primeiro, porque já vai ter algo ali que vai ser o cabeçalho, ele não precisa iniciar checando desde a primeira ali. E então é isso aí, já está nomeado aqui, eu já pedi para ele selecionar essa planilha, selecionar esta célula específica. Então voltando aqui, após fazer isso, eu posso simplesmente pegar e fazer o seguinte, active cell ponto value
igual. Então eu pedi para aquela célula que está ativa, que foi a que eu selecionei ali, A2, ela vai receber o que? Eu não coloquei o nome txt, nome, lá naquela caixa de texto, então eu vou me referir àquela caixa de texto. Então txt, nome, ponto. E eu não preciso do texto que vai ser inserido ali dentro, então eu preciso especificar que eu quero o text da caixa de texto que vai estar lá. Eu especifico que é o ponto text porque eu poderia estar querendo saber outra coisa, poderia estar querendo saber a posição da caixa, a cor que ela está utilizando, coisa do tipo, tá? Então eu especifiquei que ActiveCell.value vai receber txtnome.text. E eu preciso que ele pegue e faça o seguinte: a partir da célula que já está selecionada, ele vai para a próxima coluna para poder inserir a próxima informação, que é o que está na próxima caixa de texto. Então eu vou fazer o seguinte agora. Vou manter o ActiveCell, só que aí eu faço o seguinte, ponto offset. Então offset é a mesma coisa que deslocamento. Eu estou pedindo para ele se deslocar a partir da célula ativa na direção D. Aí eu vou colocar aqui. Se eu colocar um número aqui, eu vou estar pedindo para ele para a próxima linha. Então aqui eu vou colocar 0. Então dependendo do número que eu coloco aqui, é o número de linhas que ele pularia. Eu não falei que eu preciso para a próxima coluna, então é aqui depois da vírgula que eu coloco aqui o número 1 para ele poder ir para a primeira coluna, né, dando a distância de uma coluna a partir da célula atual. Então ponto value. Então eu estou pedindo para a próxima célula a partir daquela célula selecionada, né, pulando uma coluna, e aquele valor receba o que estiver no txt endereço, que foi esse nome que eu dei para a próxima caixa de texto, ponto text, que é essa propriedade que eu quero que vá para essa minha célula, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar rapidinho aqui o meu projeto, só para constar, gente, quando vocês forem salvar o projeto com um código VBA no meio, você tem que ir em arquivo, salvar como, e na hora desse salvar como aqui, você precisa alterar, que geralmente ele vai estar assim, pasta de trabalho do Excel. Para ele poder aceitar o VBA e as macros, ele precisa estar assim, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Aí sim vai dar certo. Aqui o meu já tinha salvo com esse nome, então por isso que ele deu esse alerta aqui. Então eu salvei, e aí se eu der play aqui, aí eu vou colocar o nome que eu preferi aqui, vou colocar aqui um lindo nome, Ageri Osvaldo, e o endereço rua não interessa. Pronto. Então o que eu inseri aqui, quando eu clicar aqui em cadastrar, vai aparecer ali, certo? Então é uma forma bem simples da informação que está na caixa de texto e para a célula que está ativa. Mas tem um porém. Vocês percebem que o que eu escrevi ainda está aqui, né? E mesmo que eu mude ou não, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui em cadastrar novamente, vocês percebem que ele não está mudando nada. Aí eu pego e coloco aqui outro nome, que em vez de Ageri Osvaldo eu coloco Valderrama. Clico em cadastrar. O que aconteceu ali agora? Ó, você pode observar. Ele sobrescreveu o nome que estava ali. Então o nome que estava ali antes já era. Foi perdido para sempre. Tá? Então antes do Excel inserir o valor que está aqui na nossa caixa de texto dentro da planilha, ele precisa conferir primeiro se essa célula que está ativa não está com alguma coisa já preenchida ali dentro. Quando ele encontrar uma célula que já tem algo preenchido, ele deve pegar e tomar a atitude de pular para a próxima linha, fazer essa verificação de novo, se aqui realmente está vazio ou não, para aí sim ele inserir os dados novamente dentro daqui da nossa planilha, ok? Então eu preciso fazer uma modificação lá no meu código agora. Vou voltar aqui. Então, para eu não ter que ficar setando toda hora a célula onde é para ele colocar, eu quero que ele sozinho faça uma verificação. Então,
antes dessa seção que insere o código lá dentro, eu vou fazer uma estrutura de repetição que sempre vai entrar em loop para conferir se a célula está de fato vazia ou não. Então eu vou colocar aqui um do, e agora eu vou começar a inserir comentários no meu código. O que é comentário? Se eu apertar aqui aspas simples e colocar aqui o que significa o do, né? Então vou colocar aqui do significa faça. Então vocês percebem que até a cor do código ficou diferente aqui. Por quê? Como isso é um comentário, isso não conta como código. O Excel vai ignorar isso aqui e vai seguir para a próxima linha como se isso aqui não existisse aqui, tá? Então para que serve o comentário? Para você, que é o programador, se identificar melhor, né? Se encontrar no que você está fazendo no seu código, você faz anotações aqui dentro, né? Para você lembrar o que aquele trecho de código está fazendo no momento, e facilita a sua vida na hora de depurar, alterar alguma coisa. Se você estiver trabalhando em grupo também, né, a pessoa pode entender o que foi que você quis fazer naquele pedaço do código. Então, uma ótima prática de programação é isso, você comentar o que o seu código está fazendo, tá? Então eu vou colocar um comentário aqui também explicando, né, que range seleciona a célula especificada entre os parênteses. E aqui, esse aqui eu vou comentar que ele ativa a planilha correspondente. Eu vou fazer um cortezinho aqui, terminar de comentar esse pedaço aqui e já voltamos. Continuando, então já comentei aqui, quem quiser dar uma pausada para ler o que eu inseri ali, fique à vontade. Então a partir do do, ele tem que fazer o que então? Ele vai conferir se, então eu insiro aqui um if, que significa se. Então se ActiveCell, que é a célula ativa, ponto value, o valor dela, for diferente de empty. Empty significa vazio, tá, gente? Então, esse then significa então. Então, se a célula ela não está vazia, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar novamente aquela distância da célula ativa. Então, eu vou usar o offset, ActiveCell.offset. Só que aqui é para ele ir descendo, né? Para ele selecionar a próxima linha. Então, eu coloco aqui agora, antes da vírgula, o 1, que é assim que a gente faz para ele ir para a próxima linha, vírgula 0, para ele não mandar nenhuma coluna para o lado, ele quer só selecionar linha abaixo, certo? Então, ActiveCell.offset 1,0 ponto select. Então, ele vai selecionar a próxima célula de acordo com o que eu especifiquei ali. Uma vez que eu abri o if ali em cima, eu preciso fechar esse if. Então, vou colocar aqui end if. E aí, esse do é uma coisa que ele vai fazer. Só que ele vai fazer uma vez só e vai parar. Então, se eu fizer só esse pedaço de código, ele vai conferir só sempre na primeira e vai parar sempre na segunda. Então, agora eu preciso que ele entenda que ele tem que repetir isso. Então, eu vou colocar aqui loop, que é para que ele repita. Só que ele precisa parar de repetir em algum momento, senão ele vai fazer isso infinitamente e não vai dar certo, ele não vai chegar onde eu quero. Então repita apenas até, então until, então até que a ActiveCell, a nossa célula ativa, ponto value, esteja igual a empty. Simplesmente isso, certo? Vou dar mais uma salvada aqui. E acho que está tudo em ordem, então vou fazer um teste aqui, vamos lá. Então agora eu vou colocar o próximo nome, vou colocar aqui na atividade, endereço Rua dos Repolhos. Aí eu clico aqui em cadastrar, então ele fez a verificação, foi para a próxima. Então ele vai sempre fazer isso agora, ó. Só que vocês estão percebendo, né,
que ele está aceitando cadastros duplicados. Então mais para frente a gente vai ver como faz para ele não aceitar entradas duplicadas, certo? Então por enquanto ele já está funcionando de acordo na parte de trazer o código para cá, trazer o que foi digitado para dentro da planilha. Então só mais uma coisa antes de eu encerrar o vídeo, eu vou fazer o seguinte: assim que eu terminar de cadastrar, eu quero que ele me dê uma mensagem que o cadastro foi efetuado com sucesso e que ele apague isso que está aqui para eu não ter que apagar manualmente depois. Então eu vou fechar aqui, vou voltar aqui para o meu código. Então assim que ele terminar de fazer isso aqui, ele vai aparecer uma message box, então é uma caixa de mensagem. Abro parênteses e coloco aqui entre aspas o que eu quero que apareça. Então vou colocar aqui: cadastro efetuado com sucesso. E aí eu fecho aspas, fecho parênteses. Eu vou dar uma comentada aqui no código, a gente já volta para concluir o vídeo. Então, retornando, agora que eu já terminei de comentar, novamente, quem quiser dar uma conferida no que eu comentei, dê uma pausada no vídeo e dê uma lida. Então, esse é o código para mostrar uma mensagem para o usuário. Então, cadastro efetuado com sucesso. Agora, eu vou fazer o seguinte: aquela minha caixinha de texto, txt, nome, terá a propriedade .text dela alterada agora para empty. Então agora ela vai estar vazia. E aí eu pego aqui também o txt endereco.text, também vai receber a propriedade vazio. Então nisso ele já cadastra o usuário, mostra a mensagem para quem está utilizando o programa e na sequência já apaga o conteúdo das caixas de texto. Eu vou dar mais uma salvada aqui e vou testar para ver se vai dar tudo certo agora. Então vou colocar o nome aqui, vou colocar aqui Diogo, endereço não sei também. Então coloco aqui para cadastrar. Ele cadastrou, cadastro efetuado com sucesso, deixa eu dar OK. Beleza, demorou um pouco para aparecer ali, mas ele cadastrou corretamente, tá? Dá meio que uma assustada, né, quando a gente está cadastrando e ele faz isso. Se eu colocar mais um nome aqui, então vou colocar aqui Carlos, endereço eu continuo não sabendo. Clicar aqui em cadastrar, cadastro efetuado com sucesso, apareceu ali o endereço. Então com isso ele já vai limpando, já vai dando uma facilidade, né, para a gente poder continuar cadastrando se forem vários cadastros, e a gente tem certeza que deu tudo certo ali no final. A última coisa que eu quero fazer é o seguinte, ó, percebam que não tem nada digitado aqui na caixa. Se eu clicar em cadastrar, ele mostra cadastro efetuado com sucesso, mas lógico, como não tem nada, também não aparece nada ali. Então no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada em como faz para que a pessoa tenha que preencher aqui primeiro, para só depois ele fazer o teste ou não. Se a pessoa não preencher, ele vai mostrar uma mensagem dizendo favor preencher o nome, favor preencher o endereço, certo? Então é isso aí, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Lembre de clicar em gostei, favorita o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, mostre para um amigo, que isso ajuda bastante na divulgação do canal e continua nos incentivando a trazer mais conteúdo interessante para vocês. E lembre também, né, de comentar, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, fique à vontade, os comentários estão aí para isso. Então é isso aí, valeu, falou e até!